A paz do Senhor, irmãs. Hoje é dia do nosso círculo de oração e a pedido da irmã Arlene eu vim aqui para deixar uma palavra para as irmãs, uma reflexão, e eu creio que o Senhor vai falar algo aos nossos corações. Eu quero ler com as irmãs então em Daniel, capítulo 6, no versículo 10, que diz assim: Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. É uma palavra muito conhecida que nos fala sobre uma ordem dada pelo rei, que durante 30 dias não se pediria nada a nenhum outro Deus, somente ao rei. E Daniel, sendo servo de Deus, não obedeceu essa ordem. E chegando aos ouvidos do rei, Daniel teve que ser lançado na cova dos leões. Mas eu quero me deter onde fala ali que Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Eu quero falar sobre a oração, né? É algo que faz parte da nossa vida como cristãos, é a oração. E o Senhor falava comigo a respeito de Daniel, que Daniel ele tinha intimidade com Deus. Daniel não temeu, né, um decreto do rei, e conhecendo o Deus que ele servia, que mesmo se ele fosse lançado naquela cova, ele sabia que Deus ou o livraria, ou mesmo se os leões devorassem ele, ele estaria com Deus. Então, Daniel, sem temer, né, foi e fez a sua oração como ele fazia sempre, como fala ali na palavra, ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Então já era algo que Daniel estava acostumado a fazer. E nos traz para os dias de hoje, para o que a gente está vivendo, nos impuseram algo que hoje nós precisamos estar dentro dos nossos lares, precisamos estar nos cuidando de uma forma como nunca talvez havíamos nos cuidado, com medo, né, de algo que está assombrando o mundo. E é como se nós estivéssemos lançados na cova dos leões. Mas nós precisamos, nesse momento, assim como Daniel, que conhecia o Deus que ele servia, também depositarmos a nossa confiança no Deus que nós servimos. Buscarmos ter mais intimidade com Deus, se já tínhamos hoje ter muito mais intimidade com o Senhor. Porque sabemos o Deus que servimos e sabemos o porquê das coisas estarem acontecendo. E o inimigo não quer que a gente ore. O inimigo quer sim que nós estejamos lá dentro da cova dos leões, mas o que o diabo quer é que nós sejamos devorados, né, pelos leões. E como isso? Agindo na nossa mente, agindo no nosso psicológico, querendo nos causar pânico, medo, ansiedade e querendo nos assombrar de alguma forma com tudo isso que está acontecendo. E ele não quer que a gente ore para Deus, né? Porque ele sabe que a única coisa que ele não pode tocar nessa nossa conexão com Deus, que é a oração. Entre nós e Deus, o diabo não toca. Nisso que nós temos com Deus. Ele não pode interferir na nossa vida de oração. Por isso que ele tenta ao máximo que nós não venhamos a orar. Né? E outra coisa que me chama a atenção ali na palavra é que Daniel ele orou dando graças a Deus. Talvez a nossa oração hoje tenha sido apenas pedindo para o Senhor cessar o vírus, que não venha entrar no nosso lar. Claro que nós temos sim que fazer essa oração. Nós temos que pedir para Deus perdão, misericórdia, né? Mas será que estamos dando graças a Deus? Talvez nós precisamos parar um pouquinho
e pedir para o Senhor trazer ao nosso entendimento, né, que nós precisamos agradecer também. Sabemos o porquê de tudo estar acontecendo e precisamos agradecer ao nosso Deus por isso estar acontecendo também, porque a palavra do Senhor nos fala que o que aconteceria antes da sua vinda não seriam dias fáceis, né? Então nós precisamos ver que isso faz parte do arrebatamento da igreja. Isso tem que nos trazer alegria, tem que nos trazer paz. Então, orar também, agradecendo ao Senhor, dando graças a Deus por todas as coisas. Eu tenho certeza que Deus não tem deixado faltar aí na sua casa, assim como não tem deixado faltar na minha, que o Senhor tem cuidado de tudo aquilo que a gente precisa. O Senhor tem guardado o nosso lar, não tem chegado a enfermidade dentro da nossa casa. Então, tudo isso é motivo de nós agradecermos ao Senhor, darmos graças ao nosso Deus que tem cuidado de nós, tem estado conosco. E a palavra do Senhor também nos diz que Daniel ele não foi devorado, né? Mas que o Senhor mandou um anjo e esse anjo fechou a boca dos leões. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos livrarem em todos os nossos caminhos. Então nós temos que crer que assim como o Senhor deu ordem para o anjo livrar Daniel, assim o Senhor também, todos os dias, tem dado ordem aos seus anjos para nos livrarem, para nos guardarem o nosso caminho, guardarem a nossa casa, a nossa vida, a nossa saúde, os nossos familiares, tantas pessoas que estão longe de nós que nós não podemos agora ir, né, ter cuidado, abraçar, mas nós sabemos que o Senhor ele tem esse poder, o poder que nós não temos. Então o Senhor ele envia os seus anjos, e aqui o Senhor enviou o anjo para que guardasse Daniel. E assim Deus está também enviando os seus anjos para guardar as nossas vidas, irmãs. Então nós precisamos continuar firmes, orando, buscando ao Senhor. Se possível, assim como Daniel fez 3 vezes ao dia, isso depois virou um costume dos judeus, fazer como Daniel fazia a oração, 3 vezes ao dia, era de manhã, era de tarde, era ao pôr do sol. E assim que nós possamos também trazer isso para nós. Eu não sei quantas vezes você está orando aí na sua casa, eu creio que talvez muitas vezes, né, você está orando. Eu tenho tentado buscar mais a Deus de uma forma diferente, e talvez é isso que o Senhor também queira de nós agora, que nós venhamos a buscar de uma maneira como nunca buscamos ao Senhor, com um clamor diferente. Eu creio que é momento, irmãs, de nós não fazermos mais aquela oração ali quietinhas. Eu sei que a palavra do Senhor ela nos fala em súplica, então nós precisamos agora levantar a voz de trombeta, irmãs, pedindo para o Senhor com clamor, um clamor sincero do nosso coração, para que o Senhor esteja conosco, né, guardando as nossas vidas, a nossa mente, de tudo isso que está acontecendo, que o Senhor traga à luz o que Ele quer de nós nesse momento. Mas eu tenho certeza que uma das coisas que o Senhor quer é que nós estejamos firmes na sua presença, na sua palavra, orando em todo o tempo. A palavra do Senhor nos diz orar sem cessar. E eu creio que este é um momento de nós orarmos sem cessar. Este tempo que o Senhor está nos dando dentro da nossa casa, que nós não temos aquele compromisso de estarmos na igreja, nos cultos, nós temos que ter dentro do nosso lar, e muito mais agora que o Senhor tem nos dado esse tempo para estarmos dentro da nossa casa buscando ao Senhor, porque eu tenho certeza que tudo isso faz parte de um propósito de Deus, nada é em vão. E não adianta nós tentarmos entender muitas vezes, apenas confiar no Senhor. É isso que nós precisamos, confiar, ter intimidade com Deus.
orar em todo o tempo, sabendo que o Senhor, Ele está ouvindo a nossa oração, Ele está ouvindo o nosso clamor. Eu até quero compartilhar com as irmãs que a minha irmã a Jéssica não ficou um pouco gripada, né, se resfriou, e ela e o Henrique não estavam muito bem, né, o seu esposo, e o Espírito Santo me inquietou, porque eles começaram a piorar daquele resfriado, e a gente se preocupou, né, irmãs? Normal, porque a gente, né, esse vírus, ele é a parte de uma gripe, e o Espírito Santo falou muito forte comigo, clama, levanta um clamor. E eu subi na casa da mãe e eu disse, nós vamos orar agora. A gente estava preparando almoço ali e eu disse, vamos parar tudo que a gente está fazendo agora e vamos orar. E paramos tudo ali, o almoço, e levantamos um clamor pela vida da Jéssica e do Henrique. E eu disse, Senhor, pela fé, nós cremos que até o final da tarde eles já vão estar bem. E clamamos muito ao Senhor e declaramos cura, declaramos saúde para a vida deles. E no final da tarde, para a honra e glória do Senhor, nós mandamos mensagem, nos falamos, eles já estavam bem. Fomos lá levar, na hora que nós já fomos levar o almoço para eles, no meio da tarde, eles já estavam bem. E então isso tudo é Deus, faz parte do clamor, e o Senhor quer ouvir o nosso clamor. Ele é Deus, Ele não precisaria de nós para acalmar isso, para parar isso, para cessar isso, né? O Senhor, Ele acalmou uma tempestade, Ele acalma tantas tempestades nas nossas vidas. Ele opera tantos milagres nas nossas vidas. Eu tenho falado muito sobre isso, né? Que eu sou um milagre de Deus e eu creio que ainda é um tempo do Senhor operar milagres. Então, se o Senhor quisesse, Ele já teria cessado, mas ainda precisa algo acontecer, algumas coisas acontecerem. E o Senhor, Ele quer o seu povo orando, Ele quer o seu povo clamando, Ele quer ouvir a voz do seu povo, Ele quer, irmãs, que nós nos levantamos neste tempo para orar, para buscar como nunca nós buscamos a sua face em oração. Eu creio que através disso nós vamos vivenciar muitos milagres, muitas maravilhas nesse tempo. E quando o Senhor nos livrar dessa cova, né? Quando o Senhor nos tirar, quando o Senhor disser assim, podem sair, nós vamos nos alegrar e vamos compartilhar de muitas coisas que o Senhor fez nas nossas vidas. Vamos ter muitos testemunhos para contar de coisas que o Senhor operou dentro do nosso lar. Que nós venhamos aproveitar esse tempo, irmãs, junto com a nossa família, que o Senhor está nos dando para nos aproximarmos mais, para nos amarmos mais, para termos mais diálogo, né? Orarmos em família, né? Esses cultos que estamos fazendo nos nossos lares é algo que o Senhor colocou no coração, eu tenho certeza, de cada um dos pastores, para que fosse feito, né? Nós vimos um movimento mundial, né? Graças a Deus nós temos agora, né, as redes sociais, nós temos a internet, que a gente pode ver o que está acontecendo no mundo, né? Então nós temos visto esse mover do Espírito Santo dentro dos lares. Então, que nós venhamos aproveitar as ferramentas também que o Senhor tem nos dado, né, para ver coisas boas, irmãs. Não vamos ficar só olhando notícias ruins, né? Nos mantermos informados é importante, sim. Mas, principalmente, vamos aproveitar para saber a notícia dos nossos irmãos, compartilhar a palavra de Deus, ouvirmos louvores, que isso é o que faz bem para a nossa alma. Amém, irmãs? Então, eu queria deixar essa palavra para vocês, que possa ter edificado, né, a vida das irmãs, assim como edificou a minha, né? Porque eu tenho certeza
que o Senhor, Ele vai fechar a boca dos leões e vai nos dar a vitória. Vamos orar, vamos fazer como Daniel, sermos, né, servos, servas de oração, a quem o Senhor se agrada. O Senhor se agradava de Daniel, ele fazia diferença, né, que nós venhamos a fazer diferença nesse tempo, que o Senhor tem nos chamado, né, para estarmos um pouco mais reclusos. Esse é o momento de nós mostrarmos, né, a força que tem o nosso Deus para aqueles que estão incrédulos ainda, que não estão de repente entendendo, não sabem o porquê, apenas acham que é um vírus. Tem alguns que não estão nem acreditando que isso é verdade, né? Mas que então nós venhamos a fazer a diferença nesse tempo, orando sem cessar. Amém, irmãs? Deus abençoe e até semana que vem, próxima quarta-feira, nosso círculo de oração. Né? Eu tenho certeza que alguma outra irmã vai trazer uma palavra para nós e vai ser uma benção, né, irmãs? Deixem aí uma palavra também, deixem, né, versículos, orem, que nós nos alegramos com isso. Amém? Deus abençoe, irmãs.